As margaridas caíram uma a uma no colo de Olivia quando ela ouviu o portão de madeira ranger na estrada de terra. Não foi o barulho que fez suas mãos tremerem. Foi a silhueta recortada contra a luz dourada daquele fim de tarde de primavera. Um homem alto, de ombros firmes, com um andar que ela reconheceria mesmo depois de 1000 anos. As rodas da cadeira afundaram um pouco na terra macia do jardim, e por um instante o mundo inteiro pareceu parar entre os canteiros de hortênsias. O coração dela disparou, mas não de alegria. O primeiro impulso, o mais forte de todos, foi de fuga. Deixar as flores caírem, girar a cadeira, sumir para dentro de casa, antes que ele chegasse perto o bastante para ver tudo. Foi por isso que parei de escrever. Ela sussurrou para si mesma, e a voz saiu quebrada, quase sem som. As margaridas se espalharam pela terra ao redor das rodas, brancas e amarelas contra o marrom úmido. Arthur estava a uns 50 passos, e a cada passo que dava, mais nítido ficava aquele rosto que ela guardara na memória por 10 longos anos. Os cabelos mais curtos, o queixo mais duro, a pele marcada pelo sol de terras distantes. Mas os olhos eram os mesmos. E foi quando aqueles olhos encontraram a cadeira de rodas e desceram devagar até as pernas imóveis de Olivia, que Arthur parou de andar. Ele parou no meio do caminho, entre os pés de roseira que a mãe dela plantara décadas atrás, e Olivia viu o momento exato em que ele entendeu. Viu o rosto do soldado se desmanchar. Viu os olhos se encherem d'água ali, à luz do entardecer. Um homem que atravessara o mundo e voltara com a farda de coronel, se dobrando por dentro diante de uma mulher, numa cadeira de rodas, cercada de flores caídas. E o pior de tudo, o que apertou a garganta de Olivia até doer, foi que ela não conseguia ler se aquelas lágrimas eram de amor ou de pena. E entre o amor e a pena, ela preferiria não ter voltado a vê-lo nunca mais. Antes de continuar, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoro saber até onde essas histórias chegam. Olivia baixou os olhos para o próprio colo, para as poucas flores que ainda restavam nas mãos, e sentiu o rosto queimar. Havia se passado tanto tempo desde que alguém a olhara daquela forma, não com a doçura resignada dos vizinhos, não com a preocupação constante da mãe, mas com aquilo, com o peso inteiro de uma promessa antiga. Ela apertou as margaridas contra o peito, como se elas pudessem protegê-la, e quando ergueu novamente os olhos, Arthur tinha voltado a caminhar, devagar agora, como quem se aproxima de um animal ferido, com medo de assustar, com medo de que ela fugisse mesmo sem poder correr. Olivia, ele disse. Só o nome dela, e naquele nome cabia tudo. A menina de 20 anos que ele deixara na estação de trem, as cartas que ele escrevera à luz de velas em quartéis do outro lado do oceano, os 10 anos de silêncio que o haviam corroído por dentro, sem que ele nunca entendesse por quê. A voz dele estava rouca. Olivia, sou eu. Eu sei quem você é, Arthur. Ela tentou fazer a voz sair firme, dura, do jeito que treinara tantas vezes sozinha, imaginando esse dia que jurava que nunca chegaria. Mas a voz saiu trêmula, traindo 10 anos de saudade represada. Você não devia ter vindo. Ele parou de novo, agora a poucos passos dela, perto o suficiente para que ela sentisse o cheiro de estrada e de couro que vinha da farda. O sol batia de lado, e Olivia percebeu, com o coração se apertando, os fios brancos que já surgiam nas têmporas dele. O tempo passara para os dois. Só que para ela o tempo passara sobre uma cadeira de rodas, e para ele, sobre condecorações e mapas de terras que ela nunca veria. Eu prometi que voltava, disse Arthur, e a lágrima que ele segurara finalmente escorreu, cortando o rosto queimado de sol. Eu prometi. As pessoas fazem muitas promessas quando têm 20 anos. Olivia girou o rosto para o lado, para os canteiros, para qualquer lugar que não fosse aquele olhar. Você cumpriu a sua. Voltou. Pode ir embora agora com a consciência tranquila. Mas mesmo enquanto dizia aquelas palavras cruéis, algo dentro dela implorava para que ele não obedecesse, que ficasse, que a olhasse mais um pouco, que aquele instante impossível durasse só mais um segundo antes que a vida voltasse a ser o que era. O jardim, a mãe, o rádio à tarde e a longa espera sem espera pela morte chegar sem pressa. Arthur não foi embora. Em vez disso, ele fez a coisa que Olivia menos esperava. Ele se agachou, ali mesmo,
No meio da terra fofa do jardim, sem se importar com a farda impecável, sem se importar com o barro que subiu pelos joelhos da calça, ele se agachou, de modo a ficar na altura dos olhos dela. E daquela altura, olhando para cima do jeito que ela agora sempre via o mundo, ele sorriu. Um sorriso molhado de lágrima, mas verdadeiro. Você sempre foi teimosa, disse ele baixinho. Que bom. Eu tinha medo de que os anos tivessem tirado isso de você também. Olivia não respondeu imediatamente. Deixou que o silêncio dissesse o que as palavras não conseguiam. Ao redor dos dois, a primavera seguia seu curso indiferente. Uma abelha pousou numa hortênsia, um bem-te-vi cantou no galho do umbuzeiro e o cheiro doce das roseiras se misturava ao da terra molhada da rega da manhã. Era um jardim bonito. Ela cuidava dele todos os dias, sozinha, e às vezes, nas tardes mais compridas, tinha a impressão de que era a única coisa no mundo que ainda florescia por causa das mãos dela. E agora, Arthur estava ajoelhado no meio dele, e Olivia sentiu que ia chorar, e teve raiva de si mesma por isso. Vá embora, Arthur. A voz saiu num fio. Por favor, eu não sou mais a Olivia que você deixou. Ele estendeu a mão devagar e recolheu do chão uma das margaridas caídas. Girou a flor entre os dedos calejados, aqueles dedos de soldado que Olivia lembrava macios de menino, e depois, com todo o cuidado do mundo, colocou a margarida de volta no colo dela, junto às outras. Eu não vim buscar a Olivia que eu deixei, disse ele. Eu vim conhecer a Olivia que você virou. Kay se levantou, limpou o barro dos joelhos sem pressa e olhou em volta do jardim como quem chega finalmente em casa depois de uma viagem longa demais. Bonito esse jardim. É seu? Ela não conseguiu responder. Apenas assentiu uma vez e desviou os olhos de novo, porque se continuasse a olhar para ele, ia se desfazer inteira ali, na frente do homem que amara a vida toda e que jurara nunca mais deixar chegar perto. O sol começava a se pôr atrás dos campos de trigo, tingindo tudo de laranja e rosa, e Arthur ficou ali de pé no meio das flores, sem ir embora, sem forçar nada, apenas presente. E Olivia entendeu, com um misto de terror e de esperança que quase a sufocou, que aquele homem não tinha atravessado o oceano para desistir na primeira tristeza. Ele tinha vindo para ficar, e era exatamente disso que ela tinha mais medo. A casa em que Olivia morava era a mesma em que nascera, no fim da estrada de terra que ligava a pequena cidade aos campos abertos das missões. Uma casa de madeira pintada de azul desbotado, com telhado de zinco que cantava quando a chuva batia e um alpendre onde, em outros tempos, a família inteira se reunia para tomar chimarrão e ver o gado passar. Agora eram só ela e a mãe, Dona Cirila, uma senhora de 82 anos, cujas mãos já não obedeciam direito, mas cuja língua continuava afiada como faca de cozinha. As duas viviam do pouco que a terra dava, de uma aposentadoria magra e do que Olivia conseguia com o artesanato que vendia na feira aos sábados, quando um vizinho a levava de caminhonete. A manhã seguinte àquela em que Arthur voltou, começou como todas as outras. Olivia acordou antes do sol, transferiu o corpo da cama para a cadeira com a força dos braços que 10 anos haviam tornado surpreendentemente fortes e rodou pela casa preparando o café. Coou na flanela como a mãe ensinara, esquentou o leite no fogão a lenha, cortou o pão que ela mesma assava 2 vezes por semana. O cheiro de café fresco e de fumaça de lenha encheu a cozinha, e por alguns minutos enquanto arrumava a mesa, ela quase conseguiu fingir que a noite anterior tinha sido apenas um sonho especialmente cruel. Quase. Você tá diferente hoje, disse Dona Cirila mastigando o pão com a boca desdentada, os olhos pequenos e espertos fixos na filha. Dormiu mal? Dormi bem, mãe. Olivia mexeu o café sem olhar para ela. Come teu pão. A velha não acreditou nem por um segundo, mas conhecia a filha bem demais para insistir de frente. Deixou o silêncio trabalhar, tomou um gole de café e só então soltou, como quem não quer nada. Ouvi um carro ontem à tardinha. Parou aqui na frente. As mãos de Olivia pararam sobre a mesa. Ela respirou fundo. Olhou pela janela para o jardim onde as margaridas caídas ainda estavam espalhadas pela terra e sentiu a garganta apertar. Era gente perdida procurando a estrada da serra, mentiu. Mandei seguir reto. Dona Cirila mastigou mais um pouco, os olhos nunca deixando o rosto da filha. Ela sabia. De algum jeito de mãe, ela sempre sabia. Mas apenas assentiu devagar e voltou a atenção para o café,
guardando a verdade para o momento certo, do jeito que as mulheres daquela família sempre fizeram com as coisas mais importantes. Sem pressa, com paciência de quem planta e espera colher. Depois do café, Olivia se recolheu ao seu canto, ao lugar onde passava a maior parte das horas do dia. Era um quarto pequeno nos fundos da casa, que fora despensa e que ela transformara em ateliê. Nas paredes, pendiam novelos de lã de todas as cores, tingidos por ela mesma com cascas e raízes que colhia no campo. Havia um tear pequeno de mesa, cestas de trabalho e prateleiras cheias de chales, mantas e caminhos de mesa dobrados com capricho. Aquele quarto era o mundo dela. Ali, sentada diante da janela que dava para o jardim, Olivia era inteira. As pernas não faziam falta nenhuma para as mãos que dançavam sobre os fios, cruzando, tramando, construindo beleza fio a fio, do jeito que aprendera com a avó ainda menina. Mas naquela manhã, as mãos não obedeciam. Olivia pegava um novelo e largava. Começava uma trama e desfazia. E a cada poucos minutos os olhos escapavam para a janela, para o portão, para a estrada de terra por onde um homem podia ou não voltar a aparecer. Ela odiou-se por isso. Odiou a esperança boba que teimava em brotar dentro do peito como erva daninha. Aquela mesma esperança que ela havia arrancado pela raiz 10 anos atrás, com todo o sofrimento do mundo, para conseguir sobreviver. Levara meses para parar de olhar a estrada, anos para parar de sonhar com ele. E bastara uma tarde, uma única silhueta contra a luz para que tudo voltasse. A memória do acidente veio, como vinha sempre que ela baixava a guarda. Tinha 23 anos, Arthur estava fora havia 3. E num domingo de sol o mundo inteiro tinha encolhido até o tamanho de uma cadeira de rodas. Um caminhão na curva da estrada de cascalho, um grito, um baque, e depois o branco do hospital em Santo Ângelo e as palavras do médico caindo como pedras. Lesão na coluna, não vai voltar a andar. Foi ali, naquela cama, imaginando Arthur do outro lado do mundo, forte e cheio de futuro, que ela tomou a decisão que a assombrava até hoje. Decidiu que não seria o peso que arruinaria a vida dele. Ele merecia uma esposa que caminhasse ao seu lado, que dançasse nos bailes. Não uma inválida, foi a palavra que cravou em si mesma, funda como um prego. E quando a carta seguinte de Arthur chegou, ela não respondeu, nem a próxima, nem a próxima. Guardou todas numa lata de biscoito e deixou o silêncio fazer o trabalho cruel que sua boca não tinha coragem de fazer. A caixa de lata ainda estava lá, no fundo do armário, embrulhada num pano. Dezenas de cartas com a caligrafia apertada dele e selos de países distantes, dormindo havia anos como um coração enterrado que se recusava a parar de bater. Às vezes, nas tardes mais solitárias, Olivia tirava a caixa, segurava no colo, passava os dedos sobre o pano sem desembrulhar e guardava de novo, chorando baixinho para que a mãe não ouvisse. Era a única forma de amor que ela se permitia, um amor guardado, lacrado, seguro dentro de uma lata, onde não podia machucar ninguém além dela mesma. Do lado de fora, o dia seguia seu ritmo de interior. Um galo cantou atrasado, o cachorro do vizinho latiu para uma moto que passava, e o vento trazia de longe o cheiro de churrasco de algum fim de semana antecipado. E Olivia, no seu ateliê, pegou finalmente um novelo de lã cor de trigo e começou, quase sem perceber, a trançar um fio novo. As mãos se lembravam mesmo quando o coração hesitava. Aos poucos, a trama tomou forma, e ela reconheceu com um aperto no peito o desenho que estava fazendo sem querer. Era o padrão de um chale de noiva. O mesmo que ela sonhara tecer para si mesma, uma vida inteira atrás, quando um menino de 20 anos prometera voltar para casar com ela, debaixo do pé de umbu. Ela parou, olhou para o que as mãos tinham feito. E foi então que ouviu, vindo do jardim, um som que não devia estar ali, o som de uma enxada raspando a terra. Devagar, o coração já sabendo antes da cabeça, Olivia rodou a cadeira até a janela, e lá estava ele, Arthur. De camisa branca com as mangas dobradas, a farda trocada por roupa simples, ajoelhado no meio dos canteiros, recolhendo com cuidado as margaridas caídas do dia anterior e replantando com as próprias mãos as mudas que o pisão dele havia amassado. Ele não sabia que estava sendo observado. Trabalhava em silêncio, concentrado, com uma delicadeza que não combinava com aqueles ombros de soldado. E Olivia, atrás do vidro, apertou o chale de noiva contra o peito e chorou.
Dessa vez, sem saber direito se de tristeza ou de esperança. Arthur não bateu na porta naquela manhã. Não pediu para entrar. Não exigiu conversa. Não cobrou explicação nenhuma pelos 10 anos de silêncio. Apenas cuidou do jardim. E quando terminou, deixou apoiada no batente da porta dos fundos uma pequena trouxa, um maço de bergamotas colhidas de um pé qualquer do caminho, ainda com folhas verdes presas aos cabinhos, e foi embora a pé pela estrada de terra, do mesmo jeito que tinha chegado, sem olhar para trás, deixando Olívia sozinha com o coração numa confusão que ela não sentia havia uma década. Foi Dona Cirila quem achou as bergamotas na porta, no fim da tarde. A velha pegou uma, cheirou, apertou entre os dedos trêmulos e sorriu com aquela malícia toda de quem já viveu demais para se enganar. Gente perdida procurando a serra, né? Disse ela, entrando no ateliê com a fruta na mão. Gente perdida não replanta o jardim dos outros e nem deixa a bergamota na porta, minha filha. Colocou a bergamota no colo de Olívia, sobre o chale começado, e ficou olhando para a filha com uma ternura antiga. Quem é ele? Olívia abriu a boca para mentir de novo, mas dessa vez a mentira não veio. Talvez porque estivesse cansada. Talvez porque houvesse coisas que uma pessoa não aguenta carregar sozinha para sempre. Ela olhou para a bergamota no colo, para o cheiro cítrico que subia dela enchendo o ateliê, e as palavras escaparam num sussurro. É o Arthur, mãe. O Arthur voltou. Voltou o coronel com a farda cheia de medalha do outro lado do mundo. Voltou para casar comigo. O rosto de Dona Cirila se transformou. A malícia deu lugar a uma emoção funda, e por um instante os olhos velhos brilharam de lágrima. Ela lembrava do menino. Lembrava do dia em que ele partira na estação. Lembrava das cartas que chegavam e que a filha parara de responder sem nunca dizer porquê. Lembrava dos anos em que vira Olívia definhar de saudade em silêncio, teimando que estava tudo bem. Voltou, repetiu a velha, e a voz falhou. Depois de tudo esse tempo, voltou por você. Não era uma pergunta, e Olívia baixou a cabeça, porque não tinha como negar, e porque no fundo do peito, num lugar que ela mantinha trancado a 7 chaves, uma alegria proibida ameaçava explodir. Ele não pode me querer, mãe. Olívia agarrou as bordas da cadeira, os nós dos dedos ficando brancos. Ele voltou para casar com a moça que ele deixou, e aquela moça não existe mais. O que existe é isso aqui. Ela bateu de leve nas pernas imóveis, com uma raiva antiga. Ele não voltou para isso. Ninguém volta para isso. Ele só ainda não entendeu direito. Quando entender, vai embora. E eu vou ter que aprender a perdê-lo de novo. E dessa vez, mãe, dessa vez eu não sei se eu aguento. Dona Cirila puxou uma cadeira e sentou-se de frente para a filha, devagar, com os ossos protestando. Pegou as mãos de Olívia entre as suas, aquelas mãos de teceladeira, que eram a coisa mais bonita e mais capaz que ela conhecia no mundo, e olhou fundo nos olhos da filha, com toda a autoridade de 82 anos de vida vivida. Escuta aqui uma coisa que a tua avó me disse quando teu pai adoeceu e que eu nunca esqueci. Amor de verdade não é aquele que fica enquanto tá tudo bonito. Amor de verdade é o que atravessa o oceano, minha filha. É o que se ajoelha no barro. É o que replanta o jardim que amassou sem querer. Ela apertou as mãos da filha com força. Você não tem o direito de decidir sozinha o que esse homem aguenta ou não aguenta carregar. Isso é escolha dele. Você já roubou 10 anos dele com esse teu orgulho de mártir. Não rouba mais. As palavras da mãe caíram sobre Olívia como água em terra rachada. Ela não respondeu. Ficou muito tempo em silêncio, segurando as mãos velhas da mãe, sentindo o cheiro de bergamota no ar e ouvindo, lá fora, o vento passar entre as flores do jardim que Arthur tinha replantado. E pela primeira vez em 10 anos, no meio de todo o medo, uma pergunta perigosa se formou dentro dela, tímida como broto de primavera, rompendo o inverno. E se a mãe estivesse certa? E se ela tivesse passado uma década inteira protegendo Arthur de uma dor que só existia na cabeça dela? Naquela noite, Olívia não guardou a caixa de lata de volta no fundo do armário. Ela atirou, desembrulhou o pano com dedos trêmulos e, pela primeira vez em 10 anos, abriu uma das cartas. A caligrafia apertada de Arthur, desbotada pelo tempo, encheu seus olhos de lágrimas. Ele escrevia sobre o frio de terras distantes, sobre a comida estranha, sobre os companheiros de farda, e no fim, sempre no fim, escrevia sobre ela.
sobre o jardim que imaginava que ela cuidava, sobre o vestido que ela usaria no casamento, sobre os filhos que teriam e os nomes que dariam a eles. Olivia leu carta após carta até o galo cantar de novo, e quando o sol nasceu sobre os campos de trigo, ela tinha os olhos inchados de chorar, e o coração, pela primeira vez em muito tempo, aberto como uma ferida que talvez, só talvez, pudesse enfim começar a sarar. Arthur voltou no dia seguinte. E no outro depois daquele. Chegava sempre no meio da manhã, a pé pela estrada de terra, e ia direto para o jardim sem bater na porta, como se aquilo já fosse um acordo silencioso entre os dois. Capinava, regava, replantava, consertava a cerca baixa que separava os canteiros da estrada. Trabalhava horas sob o sol da primavera, a camisa colada nas costas de suor, e só parava quando Dona Cirila aparecia na porta dos fundos com um mate e um pedaço de bolo, dizendo que homem que trabalha precisa comer. Ele agradecia, sentava-se no degrau e conversava com a velha sobre a colheita, sobre o tempo, sem nunca forçar a barra para dentro de casa, onde Olivia se escondia atrás da cortina, observando tudo com o coração dividido entre a fuga e o desejo. Foi numa dessas manhãs que Olivia, cansada de espiar por trás do vidro como uma covarde, tomou coragem e rodou a cadeira até o jardim. As rodas trancavam na terra fofa e ela precisou fazer força com os braços, xingando baixinho a própria fraqueza, até que Arthur percebeu e veio ajudar. Mas ela levantou a mão seca antes que ele tocasse a cadeira. "Eu consigo", disse ela, e havia tanto orgulho ferido naquela frase que Arthur parou no meio do gesto, entendeu e recuou. Ficou parado, respeitando o espaço dela, esperando que ela chegasse por conta própria. E quando ela finalmente chegou ofegante, as rodas cheias de terra, ele não disse nada sobre isso. Apenas sorriu e comentou que as roseiras estavam precisando de uma poda. "Poda mesmo", respondeu Olivia, e foi a primeira frase sem aspereza que ela dirigiu a ele em 3 dias. "Elas ficam com preguiça de florir se a gente não corta os galhos velhos." Arthur assentiu, pegou a tesoura de poda que ela trouxera no colo e ajoelhou-se ao lado da cadeira. E ali, lado a lado, sob o sol da manhã, os dois começaram a podar as roseiras juntos. Ela apontava os galhos, ele cortava. Ela explicava, ele aprendia. As mãos dele se cruzaram uma vez sobre um galho espinhoso, e os dois se afastaram rápido, como jovens envergonhados, e Dona Cirila, que espiava da janela da cozinha, teve que morder o pano de prato para não rir de emoção. Foi nesse dia que Arthur começou aos poucos a preencher os silêncios de 10 anos. Contou que, quando as cartas dele começaram a voltar sem resposta, ele quase enlouqueceu de preocupação. Escreveu para o padre da cidade, escreveu para um antigo colega, mas as respostas demoravam meses para chegar do outro lado do mundo, e quando chegavam, diziam apenas que a família de Olivia estava bem, sem entrar em detalhes que ninguém tinha coragem de escrever. "Eu pensei que você tinha arranjado outro", disse ele cortando um galho seco com mais força do que o necessário. "Pensei que tinha me esquecido. Passei anos com esse prego atravessado no peito." Olivia ouvia calada, o rosto ardendo de vergonha. Ele achara que ela o esquecera, que ela deixara que ele achasse isso, achando que era um presente, uma libertação. Só agora, ouvindo a dor na voz dele, entendia o tamanho do que fizera. "E por que você não veio antes?" perguntou ela baixinho, quase com medo da resposta. "Se você achava que eu tinha te esquecido, por que voltou?" Arthur parou a poda. Sentou-se de vez na terra, ao lado da cadeira, e olhou para longe, para os campos de trigo que ondulavam ao vento. "Porque a missão terminou", disse ele simplesmente. "Passei 10 anos indo de um lugar para o outro, subindo de patente, servindo em lugares que eu nem posso dizer o nome. Cheguei a coronel, Olivia. Tenho medalha que nem sei explicar direito o que quer dizer, mas todo lugar que eu ia, eu levava uma coisa comigo." Ele enfiou a mão no bolso da camisa e tirou um pequeno objeto embrulhado num lenço. Desembrulhou com cuidado, e no meio da terra, sob o sol da primavera, brilhou uma aliança fina de ouro, simples, gasta nas bordas de tanto ser guardada. "Comprei isso antes de embarcar com o primeiro soldo que juntei. Carreguei em todos esses anos, em todos os lugares. E quando a missão acabou, eu tinha 2 escolhas: continuar a carreira militar noutro país, com honra e sossego, ou voltar para descobrir de uma vez se essa aliança ainda tinha dona." Ele olhou para ela, os olhos molhados de novo. "Eu podia ter ficado.
Podia ter virado general, quem sabe. Mas de que adianta a patente, se o motivo pelo qual eu fui embora está aqui, nesse jardim? Então voltei. E encontrei você colhendo flor mais bonita do que em toda a minha lembrança, e aí eu soube que tinha feito certo. Olivia olhou para a aliança e não conseguiu respirar. 10 anos. Ele carregara aquela aliança por 10 anos, pelo mundo inteiro, sem saber se ela ainda o queria, sem saber sequer se ela estava viva. E ela, todo esse tempo, guardara as cartas dele numa lata, achando que estava sendo generosa ao afastá-lo. As duas pontas de um mesmo amor, separadas por um oceano e por uma teimosia, e mesmo assim intactas, esperando. Ela quis dizer alguma coisa, mas a garganta fechou. Em vez de palavras, ela estendeu a mão, devagar, e tocou de leve a aliança na palma calejada dele. Que os dois ficaram assim, em silêncio, no meio do jardim, com uma abelha zumbindo e o cheiro de rosa no ar, dois quase noivos de 10 anos atrás, se reconhecendo aos poucos, por baixo das cicatrizes do tempo. Mas o medo de Olivia não desapareceu de uma vez. O medo tem raízes fundas, e as dela levavam 10 anos crescendo. Naquela tarde, depois que Arthur foi embora, ela se trancou no ateliê e chorou de raiva de si mesma, de raiva dele, de raiva do caminhão que virara na curva num domingo de sol. Porque agora era pior. Antes, ela tinha só a saudade. Agora tinha a esperança, e esperança é uma coisa que dói muito mais quando se perde. E ela tinha certeza de que ia perder. Quanto tempo Arthur ia aguentar a rotina de uma mulher que não anda? Quanto tempo até ele perceber tudo o que estava abrindo mão? Melhor cortar agora, pensou. Melhor empurrá-lo enquanto ainda dá tempo. Foi o velho Nestor quem a fez mudar de ideia. Nestor era o vizinho mais antigo da estrada, um viúvo de 75 anos que morava sozinho 3 casas adiante e que conhecia Olivia desde que ela era do tamanho de um saco de feijão. Passava toda a tarde na frente da casa dela para deixar um pouco de leite da vaca e ficava um tempo conversando fiado. Naquela tarde, encontrou Olivia com os olhos vermelhos no alpendre e sentou-se no degrau sem pedir licença, do jeito dos velhos amigos. Soube que o guri do Arthur voltou, coronel, disse ele, enrolando um cigarro de palha com os dedos nodosos. A cidade inteira já sabe. Andam falando das medalhas, do posto, de tudo. Andam falando demais, resmungou Olivia. Nestor riu, acendeu o cigarro, deu uma tragada. Andam. Interior é assim mesmo. Ficou um tempo em silêncio, olhando a fumaça subir. E então, sem olhar para ela, com a naturalidade de quem comenta o tempo, soltou. Minha Doroteia ficou de cama os últimos 7 anos, você lembra? Não mexia mais nada do pescoço para baixo, coitada. 7 anos eu cuidei dela. Dei banho, dei comida na boca, virava de lado de 2 em 2 horas para não ferir as costas. Ele deu outra tragada e a voz saiu mais rouca. Sabe o que eu descubro, Olivia? Que aqueles 7 anos foram os anos que eu mais amei aquela mulher. Não apesar da doença. Por causa de tudo. Porque foi ali que eu entendi o que era amar de verdade, sem receber quase nada em troca, a não ser um olhar agradecido de vez em quando. E eu não trocaria aqueles 7 anos por nada nesse mundo. Olivia ficou olhando para o velho, o cigarro tremendo entre os dedos dele, os olhos perdidos numa lembrança de amor que a doença não tinha conseguido destruir. E alguma coisa dentro dela se partiu, não de tristeza, de entendimento. E se ele se cansar, Nestor? Perguntou ela, a voz num fio. Se um dia ele acordar e perceber tudo que perdeu por minha causa? O velho jogou o toco de cigarro no chão, pisou com cuidado e levantou-se com dificuldade, apoiando-se na bengala. Antes de ir embora, pôs a mão calejada no ombro dela, com uma delicadeza que homens daquela idade raramente mostram. Olivia, minha filha, escuta o que esse velho vai te dizer. Cansaço todo casamento tem. Doença, quase todo casamento enfrenta, mais cedo ou mais tarde. A diferença é o motivo pelo qual você está junto. Se ele voltou de 10 anos e do outro lado do mundo, largando o posto de coronel com uma aliança no bolso para ficar contigo, então o motivo dele é forte o bastante para aguentar qualquer cansaço. Apertou o ombro dela uma última vez. Não é a tua deficiência que vai afastar esse homem, é o teu medo. E medo, ao contrário de perna, tem cura. Basta querer. E foi assim, com as palavras de Nestor ecoando na cabeça, que Olivia começou a mudar de verdade. Não de uma vez, não como num passe de mágica, mas como a primavera muda o campo. Devagar, um broto de cada vez, quase sem a gente perceber, até que um dia tudo está florido
e a gente não sabe mais dizer quando começou. Ela passou a esperar Arthur no jardim e não mais atrás da cortina. Passou a rir das histórias dele. Passou a mostrar seus chales, seus caminhos de mesa, seu tear, e a ver os olhos dele se encherem de admiração genuína, não de pena, quando ele entendia a beleza do que aquelas mãos eram capazes de fazer. As cores voltaram ao rosto dela, o apetite voltou. E numa manhã, sem se dar conta, Olivia se pegou cantando enquanto tecia, coisa que não fazia havia 10 anos. Mas faltava ainda a verdade inteira, aquela que Olivia carregava sozinha e que separava os dois como um muro invisível. E ela sabia que, enquanto não a dissesse, tudo aquilo seria uma casa construída sobre areia. Arthur ainda achava que o silêncio dela fora obra do acaso, do destino, das cartas que se perderam no correio. Ele não sabia que fora ela, por escolha própria, quem cortara o fio entre os dois. E Olivia entendia que, se aquele amor ia ter alguma chance, tinha que nascer da verdade completa, por mais que a verdade fosse capaz de mandá-lo embora para sempre. A oportunidade veio numa tarde de sábado, dessas em que o céu do interior fica de um azul tão limpo que dói de tão bonito. Arthur tinha trazido na caçamba emprestada de um vizinho tábuas de madeira. Sem alarde, começou a montar no jardim uma espécie de caminho, um estrado baixo e firme que ligava a porta dos fundos aos canteiros, para que a cadeira de Olivia pudesse passar sem trancar na terra fofa. Trabalhou a tarde toda, medindo, serrando, pregando, o suor escorrendo pela testa. E quando terminou ao entardecer, chamou Olivia para experimentar. Ela rodou a cadeira sobre o estrado de madeira e, pela primeira vez em 10 anos, deslizou pelo jardim sem esforço, sem travar, sem depender da força dos braços. Chegou até a roseira mais distante, aquela que ela mal conseguia alcançar, e ficou ali, cercada de rosas, com os olhos cheios d'água. E foi ali, entre as rosas que agora ela alcançava por causa dele, que Olivia decidiu contar. Arthur, disse ela sem olhar para ele, os olhos fixos numa rosa vermelha. Eu preciso te dizer uma coisa. E depois que eu disser, você tem todo o direito de pegar tua aliança e ir embora, e eu não vou te culpar. Só te peço que me escute até o fim. Ele parou de guardar as ferramentas. Sentou-se no estrado que acabara de construir, ao lado da cadeira dela, e esperou, sério, atento. Pode dizer. Olivia respirou fundo. As mãos apertavam uma à outra no colo. As cartas não se perderam no correio, Arthur. A voz saiu trêmula, mas ela continuou, porque sabia que se parasse, não teria mais coragem. Eu recebi todas. Todas elas. Estão guardadas numa lata no meu armário até hoje. Ela sentiu Arthur enrijecer ao lado dela, mas não parou. Depois do acidente, quando o médico disse que eu não ia mais andar, eu decidi que não ia arruinar a tua vida. Você estava do outro lado do mundo, cheio de futuro, e eu virei isso aqui. A voz quebrou. Então eu parei de responder. De propósito. Achei que assim você ia me esquecer e ser feliz com alguém que pudesse te dar tudo que eu não podia mais. Eu te empurrei, Arthur. O silêncio não foi o destino. Fui eu. 10 anos de sofrimento teu. E a culpa é minha. E só minha. Pronto. Estava dito. Olivia fechou os olhos e esperou pelo pior. Esperou ouvir os passos dele se afastando pelo estrado de madeira. Esperou o som do portão. Esperou ficar sozinha de novo, dessa vez para sempre, e dessa vez por merecimento. Mas o som que ela ouviu não foi o de passos indo embora. Foi o som de um soluço abafado. Ela abriu os olhos e viu Arthur com o rosto entre as mãos, os ombros de soldado tremendo, chorando ali no estrado que construíra para ela. E quando ele ergueu o rosto, não havia raiva nos olhos dele. Havia dor, sim, uma dor imensa. Mas por baixo da dor, havia outra coisa que deixou Olivia sem chão. Havia alívio. 10 anos, disse ele, a voz destroçada. 10 anos eu achei que você não me amava. 10 anos me perguntando o que eu tinha feito de errado. E o tempo todo você me amava tanto que preferiu sofrer sozinha a me dar um peso. Ele riu, um riso molhado de lágrima, incrédulo. Você é a mulher mais teimosa, mais orgulhosa e mais boba que eu já conheci na vida. Pegou as mãos dela, aquelas mãos de teceladeira, e apertou com força. E eu te amo. Te amo desde os 15 anos e vou te amar até morrer. Ande você ou não ande. E não tem acidente, nem oceano, nem 10 anos de silêncio que mude isso. Você não tinha o direito de decidir sozinha, Olivia. Mas eu te perdoo. Eu te perdoo
porque eu entendo. Porque eu também teria feito uma bobagem dessas por você. Olivia chorou. Chorou como não chorava havia anos, um choro que vinha do fundo, que lavava 10 anos de culpa e de solidão e de medo. E Arthur a abraçou ali no meio do jardim, com o sol se pondo atrás dos campos de trigo, os dois corpos tremendo juntos, e pela primeira vez desde o domingo do acidente, Olivia se sentiu inteira. Não consertada, não curada das pernas, inteira de outro jeito, do jeito que só o amor verdadeiro é capaz de deixar uma pessoa, aceita por completo, sem esconder nada, sem precisar ser diferente do que é. Quando finalmente se soltaram, o céu já estava roxo de anoitecer, e as primeiras estrelas apareciam sobre os campos. Arthur enxugou o rosto dela com o polegar, sorriu e disse: "Amanhã eu quero ler as cartas com você. Todas. Uma por uma. Quero saber tudo o que eu perdi desses 10 anos." E depois, ele tirou de novo a aliança do bolso, aquela aliança que carregara pelo mundo inteiro. "Depois eu quero fazer a pergunta que eu vim de tão longe para fazer. Mas não hoje. Hoje você já foi corajosa demais. Hoje a gente só fica aqui, olhando estrela, do jeito que a gente fazia menino." E foi o que fizeram. Ficaram no jardim até tarde, de mãos dadas, em silêncio, dois amores reencontrados sob o mesmo céu de sempre, enquanto as rosas perfumavam a noite e a vida, teimosa e generosa, recomeçava. A notícia de que o Arthur e a Olivia tinham se reencontrado correu a cidade mais rápido que fogo em palha seca. No interior é assim. O que acontece numa casa da estrada de terra, no dia seguinte, já está na boca de todo mundo na feira, na venda, na saída da missa. Mas dessa vez a fofoca veio acompanhada de outra coisa, algo que aquela cidade pequena não via havia tempo. Veio acompanhada de esperança. Porque a história dos dois, o coronel que atravessou o mundo, a moça na cadeira de rodas, o amor que sobreviveu a 10 anos de silêncio, tocou fundo em cada pessoa que a ouviu. E sem que ninguém combinasse nada, a cidade começou, aos poucos, a florescer junto com o jardim de Olivia. Começou com as mulheres da igreja. Um domingo, depois da missa, 3 delas apareceram na Casa Azul dizendo que tinham ouvido falar dos chales de Olivia e que queriam encomendar uns para vender no bazar da paróquia. Olivia, que havia anos só vendia na feira de sábado quando alguém a levava, de repente tinha encomendas. E as mulheres, ao verem a beleza do trabalho dela, ao verem a delicadeza daqueles fios trançados com mãos de artista, tiveram outra ideia. E se Olivia ensinasse? Havia tantas moças na cidade sem ocupação, tantas senhoras viúvas com as tardes vazias. E se aquele dom raro guardado por anos num quartinho dos fundos virasse escola? Foi assim que o ateliê de Olivia deixou de ser um esconderijo e virou um ponto de encontro. Arthur alargou a porta e fez uma rampa de tábua para a cadeira entrar e sair sozinha. E nas tardes de terça e quinta, a Casa Azul se enchia de mulheres de todas as idades, sentadas em roda, aprendendo com Olivia os segredos do tear e do tingimento natural. Ela ensinava a colher as cascas certas, a ferver a lã na medida, a cruzar os fios para nascer o desenho. E enquanto as mãos trabalhavam, as línguas conversavam e riam, e às vezes choravam juntas as dores da vida. E aquele quartinho que fora o cárcere solitário de Olivia virou o lugar mais alegre da estrada de terra. Dona Cirila, do alto dos seus 82 anos, presidia tudo do canto, dando palpite em cada trama e servindo mate a rodo, mais feliz do que estivera em uma década. Mas a bondade, quando começa, não sabe parar. Uma das alunas de Olivia era mãe de um menino que mancava de nascença e vivia se escondendo por vergonha da perna diferente. Vendo a professora dela ir e vir na cadeira sem esconder nada de ninguém, de cabeça erguida, a mulher levou o filho para conhecer Olivia. E Olivia, que sabia melhor que ninguém o peso da vergonha, sentou o menino no colo, mostrou-lhe o tear, deixou que as mãozinhas dele cruzassem os primeiros fios e disse a ele uma coisa que a própria Olivia tinha levado 10 anos e um coronel do exército para aprender. O corpo da gente é só a casa. Onde a gente mora, guri. O que vale é quem tá morando dentro. E o que tá dentro de você é bonito demais para ficar escondido. O menino não mancou mais com vergonha depois daquele dia. Passou a mancar de cabeça erguida, que é bem diferente. Arthur, por sua vez, tinha encontrado seu lugar na cidade sem nem procurar. Homem de mãos habilidosas, acostumado a resolver problemas em terras muito mais difíceis, ele começou a ajudar os vizinhos.
Consertava uma cerca aqui, levantava um muro ali, ensinava os guris a fazer horta. Mas a maior obra dele foi silenciosa e teimosa. Sempre que via na cidade ou nas redondezas alguém em cadeira de rodas ou com dificuldade de andar preso dentro de casa por falta de acesso, Arthur aparecia com suas tábuas e suas ferramentas e construía uma rampa. De graça. Sem alarde. Dizia apenas que tinha aprendido, com uma pessoa muito especial, que às vezes a diferença entre uma pessoa viver trancada e uma pessoa viver livre é só um pedaço de madeira bem colocado. Fez rampa na casa do seu Nestor, que já andava mal das pernas. Fez na escola, para uma professora que usava muletas. Fez na igreja para que ninguém mais precisasse ser carregado nos braços para receber a bênção. E foi numa dessas tardes, vendo Arthur pregar a última tábua da rampa da igreja, enquanto Olívia orientava lá do jardim as suas alunas, que o velho Nestor, sentado no alpendre com o mate na mão, virou-se para Dona Cirila e disse com os olhos marejados: "Ó, Cirila, repara só, aquele guri saiu daqui menino de 20 anos e voltou coronel cheio de medalha de guerra. Mas a coisa mais valente que ele já fez na vida foi voltar para amar a tua filha do jeito que ela é. E olha o tanto de bem que nasceu disso." Dona Cirila assentiu, sem conseguir falar, os olhos velhos brilhando. Ao redor deles, a estrada de terra que antes era só solidão e poeira, agora fervilhava de vida. Mulheres tecendo, crianças brincando, homens construindo, e no meio de tudo, num jardim florido de primavera, uma mulher numa cadeira de rodas rindo alto, de cabeça erguida, mais viva do que nunca. A bondade de um gesto tinha virado bondade de uma cidade inteira, como uma semente, como uma flor que solta as suas próprias sementes ao vento. O casamento foi marcado para o primeiro sábado de dezembro, no auge da primavera, quando o jardim de Olívia estaria no ponto mais alto do florescimento. Ela não quis igreja cheia nem festa em salão. Quis ali mesmo, no jardim, entre as rosas e as hortênsias e as margaridas, no exato lugar onde tudo tinha começado quando eram crianças e onde tudo tinha recomeçado numa tarde de primavera 10 anos depois. Arthur concordou na hora. "Onde você quiser", disse ele. "Contanto que seja com você, o lugar é o de menos." Na manhã do casamento, a Casa Azul amanheceu num alvoroço bom. As alunas de Olívia vieram cedo enfeitar o jardim e enfeitaram com o que sabiam fazer de mais bonito. Penduraram nos galhos das árvores caminhos de mesa tecidos por elas mesmas, esticaram entre as roseiras cordões de flores de lã coloridas, forraram as cadeiras dos convidados com mantas trançadas. O jardim virou uma obra de arte de fios e de flores. O trabalho de dezenas de mãos que Olívia tinha ensinado, todas ali para retribuir à mulher que lhes devolvera algo mais do que um ofício, que lhes devolvera o valor. Dona Cirila ajudou a filha a se vestir como sonhara fazer a vida inteira. O vestido era simples, de linho cru, e sobre os ombros de Olívia, cobrindo a cadeira até quase o chão, caía o chale. Aquele chale. O chale de noiva que ela começara a tecer sem querer, na manhã seguinte ao retorno de Arthur, com o fio cor de trigo, e que terminara ao longo daqueles meses de amor renascendo. Era a peça mais bonita que Olívia já fizera na vida, porque fora tecida fio a fio junto com a própria felicidade voltando. Quando a mãe ajustou o chale sobre seus ombros e a levou até o espelho, Olívia se olhou por um longo tempo em silêncio. E dessa vez, pela primeira vez em 10 anos, ela não desviou os olhos da própria imagem. Encarou-se de frente, a mulher na cadeira de rodas envolta no chale de noiva, e não sentiu vergonha, sentiu beleza. Sentiu-se, enfim, digna de ser vista por inteiro. Lá fora, o jardim se encheu. Veio a cidade quase toda. O velho Nestor de terno guardado havia anos, as mulheres da igreja, as alunas com os filhos, o menino que mancava de cabeça erguida, os vizinhos da estrada de terra. E quando Olívia apareceu na porta dos fundos, deslizando pela rampa que Arthur construíra, sobre o estrado de madeira que a levava sem tranco pelo meio das flores, um silêncio emocionado tomou conta de todos. Ela avançou sozinha, pela força dos próprios braços, orgulhosa, radiante, o chale de noiva brilhando ao sol da manhã, até o centro do jardim onde Arthur a esperava de farda de gala, o peito coberto das medalhas de coronel que ganhara pelo mundo. Mas ninguém olhava para as medalhas. Todos olhavam para o rosto dele, que se desmanchava em lágrimas de felicidade ao ver a noiva chegar entre as rosas.
Ele se agachou, como fizera na primeira tarde, para ficar na altura dos olhos dela. Só que dessa vez não havia terror no rosto de Olivia, nem vontade de fugir, nem flores caídas no chão. Havia um sorriso aberto, sem medo. O padre disse as palavras de sempre, mas ninguém precisava delas, porque a verdade do que estava acontecendo ali já estava dita havia muito tempo, na aliança carregada pelo mundo, no jardim replantado, no estrado de madeira, nas cartas finalmente lidas juntos. Quando chegou a hora, Arthur tirou do bolso a aliança gasta que esperara 10 anos por aquele dedo, e ao colocá-la na mão de Olivia, sua voz saiu firme e clara para que todos ouvissem. Eu atravessei o mundo inteiro e voltei para casa. E casa, para mim, sempre foi você. De pé ou sentada, correndo ou parada, ontem, hoje e sempre, você é o meu lar, Olivia, e eu não vou embora nunca mais. Olivia olhou para ele através das lágrimas, olhou para a mãe que chorava agarrada ao braço do velho Nestor, olhou para o jardim florido cheio de gente que ela amava, para os fios coloridos balançando nos galhos, para a vida transbordante que brotara de onde antes só havia solidão. E entendeu, com o coração explodindo de gratidão, o quanto estivera errada. Errada em achar que era um peso. Errada em achar que o amor de verdade recuaria diante da dificuldade. Errada em achar que a vida acabara naquele domingo de sol, 10 anos atrás, na curva da estrada de cascalho. A vida não acabara. Ela só tinha ficado esperando como uma semente sob a terra do inverno o momento certo de florescer. E florescera. Meu Deus, como florescera. Sim, disse ela, quando o padre perguntou. Mas não disse só para o padre. Disse para Arthur, disse para a mãe, disse para a menina de 23 anos, que um dia se convencera de que não merecia ser amada. Disse para todos os 10 anos de solidão que agora chegavam ao fim. Sim, sim, eu aceito. Aceito faz tempo. Aceito desde sempre. E quando Arthur a beijou, ali no meio do jardim, sob a chuva de pétalas que as crianças jogavam para o alto, a cidade inteira aplaudiu e chorou junto, e o sol da primavera brilhou sobre a estrada de terra como se abençoasse aquele amor teimoso que se recusara a morrer. Naquela noite, quando os convidados já tinham ido embora e o jardim voltara ao silêncio, Arthur levou Olivia até a roseira mais distante, aquela que ela só alcançava por causa do estrado que ele construíra. Colheu uma única rosa vermelha, a mais perfeita, e colocou no colo dela junto ao chale de noiva. Era o mesmo gesto da primeira tarde, quando ele recolhera do chão a margarida caída e a devolvera às mãos dela. Só que agora não havia flores caídas. Agora tudo estava no lugar, tudo florido, tudo inteiro. Olivia segurou a rosa, olhou para o marido ajoelhado ao seu lado sob as estrelas, e quando ele perguntou baixinho no que ela estava pensando, ela sorriu e disse a coisa mais verdadeira que sentira na vida. Tô pensando que passei 10 anos com medo de ser vista, e que bastou uma pessoa me olhar do jeito certo para eu entender que eu nunca precisei me esconder. Eu só precisava de alguém que soubesse enxergar. Ela olhou em volta, para o jardim, para a casa azul, para a vida que recomeçara. O mundo não mudou, Arthur. Ele continua duro do mesmo jeito. Quem mudou fui eu, e isso, meu amor, faz toda a diferença do mundo. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, escreve uma única palavra nos comentários. Inteira. Quero saber quantas pessoas essa história alcançou hoje. Agora me conta, qual foi o momento que mais te emocionou? Quando Arthur se ajoelhou no barro do jardim para ficar na altura dos olhos de Olivia? Quando o velho Nestor contou sobre os 7 anos que cuidou da Doroteia? Ou quando Olivia deslizou pela rampa até o centro do jardim no dia do casamento? Cabeça erguida e sem medo de ser vista? E não esquece de me dizer de qual cidade você está assistindo. Já recebi comentários de todo o Brasil, e cada um me emociona toda vez. Se você acredita que o amor de verdade não recua diante das dificuldades, dá um like nesse vídeo. Se conhece alguém que precisa ouvir, que ninguém é peso demais para quem ama de verdade, compartilha essa história com essa pessoa. E se você quer mais histórias que restauram a fé na humanidade, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se encontra na próxima história. Até lá, cuida do teu coração.